Como as testemunhas de Jeová negam a preservação das Escrituras. Jesus disse em Mateus 24:35, abre aspas, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essas palavras de Jesus, registradas por Mateus, ecoam uma doutrina clara, já que Deus inspirou escritores, era evidente que essa palavra permaneceria em todas as gerações, para que por meio dela nós pudéssemos encontrar a mensagem de Cristo e nos conduzir para a salvação. Então a preservação das Escrituras é uma doutrina implícita e necessária dentro da própria Escritura, quando nós consideramos os predicados da Escritura, que ela é revelação de Deus, inspirada, infalível, inerrante e suficiente. Portanto, é necessário que Deus preservasse a sua palavra no decorrer dos séculos até o dia da volta de nosso Senhor Jesus. Este assunto, se você conversar com uma testemunha de Jeová, você inicialmente não verá nenhum problema. Afinal de contas, eles defendem a Bíblia, trabalham com a Bíblia e, via de regra, vão mostrar que a Bíblia é confiável. E ao questionar a questão da transmissão da mensagem por meio de cópias, eles vão argumentar com informações históricas, estudos na manuscritologia, para provar que a Bíblia é confiável, portanto, está preservado nesse texto que possuímos a verdade de Deus. Tanto que nesse livro aqui, toda a Escritura é inspirada, há vários capítulos no fim em que defende a confiabilidade da Bíblia, mostrando profecias cumpridas, mostrando cópias de manuscritos, provas arqueológicas, enfim, eles então trabalham, os teólogos da Torre de Vigia, líderes das Testemunhas de Jeová, trabalham com a ideia da preservação das Escrituras. E olha só, que na página 320, o texto aqui desse livro diz assim, que aí ao mencionar várias cópias, eles fazem uma citação de um outro autor dizendo que essas variantes de manuscritos não afetam nenhuma doutrina essencial. E eles dizem o seguinte, abre aspas, agora os teólogos da Torre de Vigia. Quanta confiança podemos ter atualmente que as escrituras gregas cristãs, ou seja, o Novo Testamento, da maneira como que se acham disponíveis hoje, contém deveras um modelo de palavras salutares, conforme assentadas pelos inspirados discípulos de Jesus Cristo. Então está dito aqui, depois de uma conclusão de estudos sobre manuscritologia. Então, aparentemente, está tudo bem. Aliás, há um livro antigo, é a Bíblia, a Palavra de Deus, em que eles também defendem essa teoria, ou essa crença da preservação aí das Escrituras por meio da transmissão de cópias. Mas essa mesma religião, essa mesma organização religiosa, ela possui uma doutrina. É a doutrina do nome de Deus. Segundo eles, quem não usar o nome Jeová não será salvo. Então, tanto o Velho como o Novo Testamento, segundo eles, apresentam essa doutrina essencial para a fé cristã, segundo eles, para a própria salvação. Daí, nós levantamos uma informação. Ora, o Novo Testamento tem quase 6.000 manuscritos. Em todos eles não aparece nenhuma única vez o nome Jeová, quer no tetragrama em sua forma hebraica ou grega, como acontecia na Septuaginta, nenhuma única vez, nem mesmo apenas com as consoantes, nem mesmo acrescentando vogais, nada, absolutamente nada,
E o Novo Testamento tem todas as vezes, ao se referir a Deus ou ao seu nome, ao nome de Deus na velha aliança, como Senhor. Daí, quando você faz essa comparação, ora, se os manuscritos do Novo Testamento são confiáveis, como tendo as palavras salutares, conforme assentadas pelos inspirados discípulos de Jesus, então nós temos um texto preservado que não contém uma doutrina importante. Aliás, a doutrina mais importante deles, a espinha dorsal da existência dessa religião. Quando você vai investigar um pouco mais, eles aqui nesse livro, que é uma enciclopédia bíblica, Estudo Perspicaz das Escrituras, então tem um assunto aqui, um verbete, né, o verbete Jeová, em que eles tratam desse tema. Veja que eles dizem assim, ó, porque não consta o nome divino na sua forma plena em nenhum manuscrito antigo disponível das escrituras gregas cristãs. Então eles vão apresentar uma resposta aqui, né, dentro do verbete Jeová, e aí você começa a ler. Eles vão nublando, falando a respeito da Septuaginta, enfim, de citações, mas por fim, o que é que eles vão dizer aqui? Eles dizem o seguinte, na página 498, na próxima página, eles dizem assim: por que então não consta o nome nos manuscritos agora existentes das escrituras gregas cristãs, ou do chamado Novo Testamento? Evidentemente, porque na época em que essas cópias agora existentes foram feitas, a partir do terceiro século, o texto original dos escritos dos apóstolos e discípulos já haviam sido alterados, de modo que copistas posteriores, sem dúvida, substituíram o nome divino na forma do tetragrama por Kyrios ou Theos. Isto é precisamente o que os fatos mostram ter sido feito em cópias posteriores da tradução da Septuaginta das Escrituras hebraicas. Fecha aspas. Então note aqui, o que eles argumentam? Eles argumentam, em primeiro lugar, que o texto é fidedigno, que não se perdeu nada de importante e que as palavras salutares, conforme os autores inspirados, são as exatas que aparecem no Novo Testamento. Não obstante, quando não se encontra a principal doutrina deles no Novo Testamento, eles vão apelar, conforme faz aqui em outros livros, que os manuscritos do Novo Testamento estão corrompidos. Então, para a doutrina do nome Jeová, para o uso do nome de Jeová como uma doutrina para a salvação, ou uma doutrina salvífica, eles negam a preservação das Escrituras. Então o que eles vão fazer é que eles mesmos vão substituir, como faz outras versões, sem nenhuma prova científica, ou seja, sem nenhum manuscrito para isso, eles vão então acrescentar o nome Jeová no Novo Testamento, sem aparecer nenhuma vez nos manuscritos. Mas isso eles fazem, então, enfraquecendo a doutrina da preservação das Escrituras. Mas quando questionados por ateus ou por quem não aceita a confiabilidade da Bíblia, aí eles vão para os fatos. Mas quando se questiona a principal doutrina deles, eles vão para as hipóteses, para as teorias, para aquilo que eles imaginam. Ou seja, aqui mesmo eles dizem em seguida, reconhecendo que deve ter acontecido assim, alguns tradutores acrescentam o nome Jeová no Novo Testamento. Então note que não há nenhuma prova. Qual seria a prova de fato para que essa teoria fosse sustentada? Ela deveria ter, pelo menos, se fosse uma doutrina que fosse importante, como eles estão dizendo, Deus certamente preservaria isso em alguns manuscritos para que fosse uma evidência de que manuscritos posteriores tiraram o nome de Jeová. Mas isso não aconteceu. Tanto que as testemunhas de Jeová,
eles usam a teoria dos manuscritos mais antigos, ou do texto crítico. Mas mesmo assim, eles não levam isso muito a sério, porque nós sabemos que alguns manuscritos mais antigos vão trazer informações que causam problemas para suas doutrinas. Por exemplo, na carta de Judas. A carta de Judas, em um dos seus versículos, diz algo que pode chamar muita atenção para este assunto do nome de Deus. A Bíblia diz aqui em Judas, versículo 5: embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então observe, aqui está falando Jesus, e isso aparece nos manuscritos mais antigos, falando que Jesus tirou o povo do Egito. Mas como aparece na tradução do Novo Mundo, lá eles colocam Jeová, sem ter nenhum manuscrito para isso. Portanto, a doutrina da preservação das Escrituras, que aparentemente serve para um tipo de público, não vai servir, como apresentou esse livro, a fim de defender a principal doutrina da Torre de Vigia. Que Deus ilumine essas pessoas e as libertem dessa escravidão e dessa mentira espiritual ensinada pela Torre de Vigia ou pelo corpo governante. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.